Estamos de volta hoje com o Cobra Criada e trazemos uma cobra criadíssima daquelas do sertão, daquelas fortes, daquelas que têm uma experiência de vida maravilhosa e muita história para contar para a gente. Eu sei que vocês vão gostar de saber que eu estou aqui do meu lado com José Euflávio Horácio, ou o nosso Zé Euflávio. Zé Euflávio, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você começasse dizendo de onde você veio, quem te botou nesse mundo, né, e a que veio para abrilhantar, claro, com a sua performance, o jornalismo que você pratica até hoje. Rubem, muito obrigado a você, parabenizar a direção de comunicação da Câmara e o presidente Marco Vinícius por esse projeto. Esse projeto é um projeto bacana, que esse projeto nasce na API hoje, a direção da Câmara Municipal de João Pessoa encampa. E, portanto, eu quero parabenizar a todos por essa decisão de criar esse projeto. Eu sou da cidade de Santa Ana do Garrote, né, que era uma vila da cidade do município de Piancó. E no início dos anos 60, Pedro Gondim torna a vila município e ele passa a se chamar Santana dos Garrotes. E aí tem uma briga, porque a gente não aceitava chamar Santana dos Garrotes, porque o deputado Zé Teotônio arbitrariamente fez um projeto, apresentou na Assembleia e mudou o nome da cidade, da vila, que era Santa Ana do Garrote, e ele tirou esse Santa Ana, que é em homenagem à Nossa Senhora, a Santa Ana, né? E ele tirou esse nome e botou Santana dos Garrotes. E os estudantes se rebelaram nessa época e tentaram mudar. Mas não conseguimos mudar e o nome ficou Santana dos Garrotes. Até hoje tem um povo lá que fica bravo comigo porque eu não chamo esse nome. Eu me nego a pronunciar esse nome. Eu chamo Vila de Santa Ana do Garrote. Então eu sou de lá, eu sou filho de Antônio Jesus Carvalho e de Dona Geni Pinto de Souza. Meu pai era conhecido como Antônio Horácio, porque tinha uma derivação de Antônio de Horácio, porque o meu avô, o pai dele, era Horácio de Jesus Carvalho. E ficou esse negócio de Antônio Horácio, Antônio Horácio, Antônio de Horácio e Antônio Horácio. E aí, quando foi fazer o registro meu e dos meus irmãos, sumiu o sobrenome Carvalho e Pinto e botou Horácio. Então criamos uma nova de prenome família. Virou nome. Virou nome, né? Porque se você for olhar José e o Flávio Horácio, são 3 nomes, né? José é um nome, o Flávio é um nome, Horácio é um nome também. Horácio não é uma família, né? É um nome, né? Agora virou, aí tinha as filhas. Então é isso. Eu nasci lá e no início, lá em Santana, eu era... Mas tu não faz questão de negar a idade, não, né? Nascesse quando? Eu nasci em 1954, eu tenho 64 anos, fiz em março agora. Ah, beleza. Aí eu vivia lá, então eu e meus 3 irmãos, a gente morava na cidade, porque quando minha mãe foi casar com meu pai, uma exigência da minha avó é que se papai casasse com minha mãe, não podia morar no sítio, que era o sítio Curral Velho, onde a família do meu pai tem umas terras lá, tá? Então, nasci lá, eu e mais três irmãos, mas o tempo que eu morei em Santana, eu passei mais tempo nesse sítio, Curral Velho, do que na própria cidade, na sede do município. Eu só vinha para a sede do município estudar de noite, né? Eu trabalhava e só vinha à noite estudar e voltava para o sítio novamente. Você já trabalhava, isso na infância, então? Isso na infância, eu trabalhava no engenho, ajudava meu pai no roçado. E nos meses de agosto, setembro e outubro começava a moagem, né? A moagem de rapadura, a moagem de cana-de-açúcar. E eu era o botador de água para sustentar o motor, né? O motor tinha um tanque grande para refrigerar, para evitar que esquente. Eu era o sujeito que botava água nesse negócio e botava água num tambor grande. Um sujeito de quantos anos? Né? 11 anos? 12 anos, 10 anos por aí. 11 e anos, você estudava onde? Na sede, na cidade? Primeiro, quando eu estudava no grupo, quando eu estava fazendo o primário, eu estudava na cidade. Então grupo escolar, né? Porque no grupo escolar Felizardo Leite. Então eu estudava pela manhã. E 11h30, mais ou menos, terminava a aula, eu vinha em casa, na casa dos meus pais, almoçava e voltava para o sítio. E tinha vez que dormia lá. Depois, quando eu terminei o primário, aí comecei a fazer o ginásio, no ginásio Teotônio Neto, lá em Santana também. E aí eu estudava à noite, então eu trabalhava durante o dia e de noite eu vinha assistir aula no ginásio. E teve um período que para ganhar um dinheiro eu vendia água na rua, né? Para não pedir dinheiro a meu pai. Meu pai, a gente nunca passou necessidade, negócio de passar fome. Mas era uma família de origem rural, a gente não tinha dinheiro para ter esses bens de consumo, refrigerante, chocolate, essas coisas. Então eu botei água em várias casas lá de Santana do Garrote com um jumento chamado Castelo Branco,
que meu tio tinha me dado. O jumento era um jumento baixinho, branco e atarrancado, e eu botei o nome do apelido de jumento de Castelo Branco. E um dia deu uma confusão, porque chegou um homem do exército lá, que morava lá na Unha de Gato e se via o exército em Recife. Eu estava descarregando uma carga d'água na casa de Agostinho Lopes, que é casado com Elza, prima do meu pai e minha prima segunda. E Agostinho brincando disse: sabe como é o nome desse jumento? Aí o militar todo fardado, bonitão, com um negócio na cabeça, que parecia um general, sei nem que carga ele tinha. Aí disse: não, ele disse: o nome dele é Castelo Branco. Eu disse: Castelo Branco? Aí Agostinho falou: vem cá. Aí eu fui, né? Diz, Agostinho, ele disse: como é o nome do jumento que o seu jumento? Eu digo: é Castelo Branco. Aí o homem perguntou: por que você botou o nome do jumento Castelo Branco? Eu disse: não, porque ele é muito bonito, é um jumento baixinho, atarracado, parecido com o nosso presidente Castelo Branco. Isso deu uma confusão. O homem foi falar com meu pai para mudar o nome do jumento, e papai veio falar comigo, papai com medo do homem do exército, tá? Eu digo: mas papai, o nome do jumento é Castelo Branco, e o senhor diz a ele que Castelo Branco é uma homenagem que eu fiz ao presidente e botei o nome do meu jumento de Castelo Branco. Você me lembrou meu avô, Francisco Milão da Nóbrega, lá de Santa Luzia, que também botava água na rua, e ele tinha 2 jumentos. Só que naquela época, bem anterior à ditadura militar, né? Mas eram outros tempos, e ele botou, um nome era Brigadeiro, em homenagem ao Brigadeiro, e o outro era Gemiro, porque ele era, obviamente, era um deboche contra os PCDistas, né? Certamente. Meu avô era o dentista, mas prossiga aí. Aí pronto, aí passou essa confusão, papai disse: olha, acaba com esse negócio. Eu digo: não, o nome do jumento é Castelo Branco, e ele foi se queixar, meu pai foi se queixar a Nino. Nino era meu tio-avô, que era tio legítimo do meu pai, e meu tio-avô, irmão da minha avó. E aí ele veio falar comigo, e ele riu quando meu pai contou a história dele, riu para nós: deixa o menino quieto, isso é uma brincadeira do menino, não tem nada a ver com esse caba de negócio de exército. Manda esse caba para lá, para Baixa da Régua, para lá, deixa o menino cuidar do jumento. O jumento é dele, ele bota o nome que ele quiser. Ele tinha me dado o jumento, e eu ganhei a vida botando água na rua. E aí tinha uma vez que dava uma briga danada lá em casa, que eu tinha uma madrinha chamada Madrinha Adaí Oliveira, que era uma professora de português. Uma professora muito bacana. E na casa de Madrinha Adaí tinha muitos livros, né? Então eu tinha 5 clientes, era Padre Solon Bastos, Agostinho Lopes, Zé Caíca, Antônio Cordeiro e Madrinha Rapadaí. Eu botava água nessas 5 casas. Você pegava água onde? Água eu pegava no Riacho, que era uma água mais barata, que era uma água salobra. E outra água eu pegava no açude de Dona Laída Alencar, ou então a mais cara era no açude de seu Zé Gervásio, lá no Exu, que é um açude que fica na entrada era de Santana. Água prêmio e água comum. Era, essa água que trazia de seu Zé Gervásio, ela valia 4 vezes o preço de uma carga do Riacho. Então eu preferia trabalhar com essa água, era mais distante, mas se eu vendesse 5 cargas, eu estava resolvido o dia. Então na casa de Madrinha... Tu tem noção, lembra de quanto ganhava na época? Qual era o padrão monetário? Eu não lembro, o negócio do dinheiro era cruzeiro, né? Eu não lembro. Mas eu ganhava assim dinheiro, que eu podia ter relógio, eu podia ter sapato, eu podia ter roupa bacana, eu podia nas festas tomar cerveja, uma cerveja, 2, eu podia tomar refrigerante, eu tinha dinheiro para lanchar, entendeu? Então eu era filho de uma família pobre, mas eu tinha mais dinheiro do que os meus amigos que eram filhos do rico de Santana. Porque eu trabalhava e o dinheiro era meu, eu fazia dentro do que eu quisesse. Tinha vida de bacana ali. Tinha uma vida de bacana. Bom, segura aí que a gente volta já com o Zé Eufrávio contando essas e outras histórias. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto
de você. Voltando com o José Euflávio, ele ainda estava nos contando no bloco anterior da sua experiência como jovem adolescente em Santana dos Garrotes, onde ele já ganhava o seu próprio dinheiro, botando água nas casas. Essa era a expressão exata que a gente aprendeu sobre aqueles tempos. Mas, Euflávio, o ensino médio, você veio para aqui, para a capital? Não, aí eu terminei o ginásio, no ginásio Teotônio Neto, que era um ginásio mantido pelo então deputado Teotônio Neto, através da Fundação Padre Ibiapina, que era administrada pelo professor Afonso Pereira. E Teotônio fundou esse ginásio lá em Santana, e uma prima dele, Leni Oliveira, era a diretora. E o ginásio, obviamente, a escola era pago com uma parte do dinheiro da fundação e outra você pagava. Era um estudo particular, mas era um estudo subsidiado. Então Teotônio Neto é da sua cidade? É da minha cidade. Certo. Então a gente tinha que pagar. Então quando eu terminei lá, aí eu tinha uns amigos meus, uns mais velhos do que eu, outros mais ou menos da minha idade, que já moravam aqui. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. E eles me contavam coisas bacanas de bandas de música, de selenitas, de um monte de conjunto que tinha aqui, né, tá? E eu ficava impressionado com aquilo. Eu digo, eu vou estudar em João Pessoa. Eu não queria ficar... Antes, quando eu era menino, eu queria ser vaqueiro, né? Por influência do mundo rural onde eu vivi a vida inteira. Eu queria ser vaqueiro. Quando eu fui ficando grandinho, eu disse, não, eu não quero ser vaqueiro, não. Agora eu quero ser outra coisa. Eu quero estudar em João Pessoa. E aí eu fui dizer à minha mãe que queria estudar em João Pessoa. E tinha um conterrâneo nosso, chamado José Ramalho Passos, que morava na Caixa Estudante e pertencia à diretoria da casa na Rua da Areia. E eu falei com o Dedé, você podia conversar com meu pai, com minha mãe, para eu ir para lá, você dizer que toma conta de mim, tá? E Dedé foi dizer, olha Antônio, eu tomo conta de... eu, Flávio, deixei ele ir. E um dia, num jantar lá em casa, né, Dedé tava lá, e eu disse a meu pai que ia estudar. E mamãe disse, não vai, porque esse menino é muito novo, o mundo é muito grande para botar um menino novo desse no meio do mundo. E meu pai duramente disse à minha mãe, olha, eu não vou criar nossos filhos como eu e você, analfabetos. Os dois meninos vão estudar, os dois mais velhos, que era eu e Socorro, minha irmã, que já estava pronta também para sair. Né? E aí eu vim embora para cá, peguei um ônibus em Piancó, me lembro, a cidade maior que eu conhecia era Piancó, né? Eu nunca tinha conhecido outra cidade. Santana era uma cidade pequena e Piancó era uma cidade um pouco maior do que Santana, mas eu nunca tinha saído de lá. Então, quando eu cheguei em João Pessoa, eu fiquei assim impressionado, né? Primeiro com a quantidade de gente no meio da rua. Eu cheguei na rodoviária aí na rodoviária antiga, ali na feira da Primavera. Da Primavera, onde tinha o IBGE, e tinha uma pracinha na frente assim, tinha uma feira de fruta do lado, tá? E eu desci, nós saímos por uma rua estreita, e eu nunca vi tanta gente, eu com uma maletinha na mão, eu e um amigo meu, chamado Negudão, que foi um amigo meu que veio comigo estudar, nós viemos juntos, né? E outros meninos também vieram nessa mesma, e eu fiquei impressionado com aquela quantidade de coisa. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi andar. Eu arranjei um pedaço de papel, aliás, uma cadernetinha e um pedaço de papel, e eu andava, né? E a minha, rapaz, referência era aquela torre que tinha ali no edifício Regis, né? Ali no Ponto Sem Regis. Então eu andava ali pro Jaguaribe, Tambiá, Roja, explorando a periferia do centro por ali, mas eu sempre me referia àquela torre, né? Eu andando na direção daquela torre, eu sabia que estava perto da casa da estudante. E eu aprendi uma coisa para tirar cheta com meus colegas. Eu anotava o nome da rua, né? Então anotei nome de rua em Jaguaribe, anotei nome de rua da Saudade no Roja. Onde é que fica? Você sabe onde é que fica? O cara disse, sei não. Depois eu vou dizer, fica num bairro chamado Roja, entendeu? Aí eu tirava onde eu vivia andando desse negócio. Mas era uma época que eu era meio matuto ainda, mas eu sempre fui muito esperto, né? Eu era meio matuto. Um dia eu me lembro que eu cheguei no Ponto Sem Réis, e Santana não chegou a energia em 1969. E lá em casa não tinha, né, liquidificador. Então essas coisas que se faz no liquidificador, vitamina de banana, vitamina de abacate, a gente fazia lá no garfo, né? E um dia tinha uma lanchonete lá no Ponto Sem Réis, e tinha um sujeito chamado Ratinho. Depois eu virei amigo desse cara, um cara bacana, um garçom, tá? E eu vi um cara tomando um negócio verde num copo grande, com um canudão bonito. Eu digo, rapaz, isso deve ser bom para danar. Agora, como danado é o nome disso? E eu disse, não. Aí um dia um cara chegou e pediu, disse lá, eu não vi o cara dizer o nome. Aí quando chegou aquele copão verde, eu digo, eu quero um desse aí. O cara trouxe. Quando o
cara trouxe que eu botei o canudo que eu botei na boca. Assim, meu amigo, isso é abacate. Eu soubesse ter nem pedido isso. Mas eu não sabia que tinha abacate. Mas você, quando veio para cá, você já veio estudar... Eu fiz um teste no liceu, né? Tá. Nessa época tinha um teste, né? Teste de admissão. Você fazia uma espécie de vestibular para ser encaminhado para os colégios públicos. Então, por exemplo, se o liceu tivesse 60 vagas, as 60 primeiras notas iam para o liceu. Se o Colégio Estadual de Tambiá, que ficava aqui atrás, né? Tivesse 60 vagas, as 60 segundas notas iam para lá. As outras notas eram distribuídas entre o Colégio Estadual de Cruz das Armas e um colégio que tinha lá no bairro dos Estados. Né? Então era desse jeito. Aí eu passei para o liceu, eu fiquei estudando no liceu, estudei com grandes, tá entendendo, professores, me lembro de um deles, a quem devo grandes, né, favores, o professor Fernando Barbosa, que antes era um professor de latim, e depois, quando acabou o ensino de latim nas escolas, ele passou a ser professor de português. Eu estudei com ele, era um homem muito bacana, um senhor. Foi meu professor também elegante. Professor à moda antiga, com a bata branca. Né, morava na Avenida Tabajara. E eu gostava muito, que ele dizia, olha, vocês têm que ler Zé de Alencar, Machado de Assis. Aí eu disse, professor, mas eu não tenho esses livros. Ele disse, vá lá para casa que você lê. Eu era sabido. Quando a Caixa Estudante entrava em crise, que a comida estava ruim, eu chegava lá por volta de 11 horas na casa do professor, começava a ler, almoçava, ainda pegava uma carona no Fusca dele, descia no liceu de carona com o professor Fernando Barbosa. Professor, eu falava, quando tu fizesse essa amizade, ele disse, vocês não sabem conversar, vocês têm medo do professor. Você estudou no liceu as 3 séries? Terminei no científico. Terminei no científico, foi. De que ano a que ano, você lembra? É de 75 a 77. 77. Aí você fez vestibular para que curso? Aí fiz um vestibular primeiro para engenharia elétrica em Campina Grande. Aí depois era um negócio complicado para danar. Eu digo, não, eu não quero estudar isso, não. Eu quero estudar outra coisa. E aí... Você chegou a frequentar o curso? Frequentei o curso. Frequentei 3, tá entendendo, semestres. Nossa. Foi, e abandonei, porque eu fiz um outro vestibular, aproveitei uma parte das cadeiras que eu já tinha pago, como sociologia, português, inglês, tais, essas cadeiras eu aproveitei e já entrei no curso de comunicação bem adiantado. Aí depois transferi o curso para cá. Você entrou, então, você fez curso, você entrou no curso de comunicação da UEPB? Na época era URNI. Universidade Regional do Nordeste. Certo. Aí que depois transformou em UEPB. Que é hoje a Aí você concluiu o curso aqui em João Pessoa, então? Isso. Que ano foi isso? Isso aí é 79, mais ou menos. 79. O curso começou em 77? Foi na primeira turma. Você é pioneiro, então. Muita gente. Quem eram teus colegas? Era Peninha, era Elmano, era Adeildo Bezerra, era Neta, que hoje é professora. Nelcina, né? Chamava Neta, né? Peninha é o nosso Carlos Henrique, né? Peninha é o nosso Carlos Henrique. Era uma turma bacana, era uma turma muito bacana. Uma turma que até hoje eu mantenho uma amizade com eles. Todos se notabilizaram, né? Isso. Vamos combinar que todos eles estão bem, todos eles estão bem. Aliás, graças a Deus. O curso de comunicação ele é responsável pela formação de grandes jornalistas. A gente tem por exemplo, quando teve um período, quando eu trabalhava aqui, eu morei em Brasília, a gente tem assim uma coisa meio medrosa, que eu acho que a gente acha que os jornalistas bons são os jornalistas do eixo Rio-São Paulo, por ali, né? Não tem nada disso, não. Se você sabe fazer jornalismo, você faz em João Pessoa, faz em Santana de Garrote ou faz em Nova York. Se você souber fazer, para onde você for, você faz direito. Não tem que estar devendo favor a ninguém. Não tem jornal. Não é porque o sujeito nasceu num grande centro, trabalha num jornal grande, que ele é melhor do que você. Não é uma circunstância, né? Porque a gente sabe que alguns dos nossos grandes jornalistas, se tivessem nascido ou vivido no sul, sudeste, eles seriam também grandes expoentes nacionais do jornalismo. Exatamente, seriam conhecidos. São grandes e não são conhecidos porque moram numa província. Mas um jornalista como Bill Ramos, por exemplo, como Jorge Machado, como Gonzaga Rodrigues, Rotinaldo Lourenço, esses caras são desses... Luiz Augusto Crispim. E eu estou cometendo erros enormes. Eu disse aqui, a gente fez um programa com Gonzaga Rodrigues, vocês vão assistir, e eu disse, olha, se Gonzaga tivesse militado no Rio, São Paulo, hoje estaria na Academia Brasileira de Letras, não tenho a menor dúvida disso. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas a gente vai fazer uma pausa e volta já agora com o Eufrávio contando a sua
trajetória profissional que é também bastante instigante, estimulante e bastante interessante. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Voltando com José Flávio, e agora a gente vai começar, Flávio, a entrar na sua carreira profissional. Você começou, qual foi o teu primeiro emprego como jornalista? Ou você já começou a produzir enquanto estudante de comunicação? Não, veja só, quando eu ainda morava na casa da pai estudante, seu Hermógenes Bonfim, que é o dono daquela imobiliária Bonfim, sim, ele montou um jornal em frente à casa do estudante. Eu ainda morava na casa, eu estudava no liceu, e um dia eu fui lá para ele e disse que queria trabalhar ali. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado enquanto, eu disse a ele que não. Aí ele disse, mas você sabe fazer? Eu digo, sei. Por que você sabe que sabe fazer? Eu sei porque sei que eu sei fazer. E ele me deu uma pauta para fazer uma matéria lá no Baixo Roger, naquele lixão do Roger, né? Que era uma coisa imunda, assim, um negócio triste, uma coisa lamentável. E eu fui para lá com o Castelo, que era um fotógrafo que prestava serviço lá ao jornal. E eu fui para lá com o Castelo e nós fizemos uma matéria e eu vi cenas de crianças, de pessoas idosas, de homens, de mulheres, tudo misturado com urubus, com cachorros, porcos. Uma cena assim horrível. E eu humanizei a matéria. Eu contei como a problemática do lixão do Roger, falei sobre o fogo, a fedentina, mosca, urubus. E comecei a falar sobre as crianças e fiz uma matéria principal com mais duas retranca. Quando eu entreguei a Benedito me chamou de mentiroso, Benedito Maia, que era o editor do jornal. Disse, você já trabalhou no jornal. Quem faz isso já trabalhou. Eu digo, eu estou dizendo ao senhor que eu nunca trabalhei. O negócio também não ficou lá, essas coisas, não. Mas na cabeça de Benedito ficou bacana, né? Só explicando, me perdoa, só explicando. A retranca a gente costuma, no jornalismo, chamar, né, antigamente, eram matérias complementares, né, da principal, né? Mas prossiga, aí você fez essa matéria. Aí fiz essa matéria e foi publicada, foi a manchete do jornal. Quem era o editor desse jornal? Era Benedito Maia. Benedito Maia e... Tinha mais alguém que trabalhava com vocês? Tinha, Jair Santana era o secretário de redação, aí tinha outras pessoas. Que trabalhavam lá que eu não lembro agora mais. Era diário esse jornal? Não, era semanal. Ele circulava dia de sábado. Mas curioso, por que um dono de imobiliária resolveu fazer jornal impresso? Porque nessa época os jornais O Norte, Correio da Paraíba, a União, Diário da Borborema, que era o Momento, que era os jornais da Paraíba, eles não tinham caderno de classificado como tem hoje. E seu Hermógenes Bonfim achava muito caro pagar anúncios para alugar um apartamento, alugar uma casa, para vender um terreno, para vender uma casa, entendeu? Ele achava muito caro aquilo porque o jornal cobrava por uma tabela. E aí ele criou esse jornal com o objetivo, é o primeiro caderno de classificado do jornalismo da Paraíba, é o do Jornal Nordeste. Depois é que o Jornal Norte e o Correio da Paraíba criam esses cadernos de classificado, como a gente conhece hoje, de alugar imóveis, comprar, vender carro, etc. E tal. Então não tinha, então o seu Hermógenes Bonfim criou isso. Bom... Mas aí você, e como estudante de jornalismo, você chegou a fazer estágio ou você saiu direto do curso já para o mercado profissional? Eu saí direto do mercado. Aí então eu abandonei esse negócio porque aí eu passei no pré-vestibular, fui estudar em Campina Grande, fiquei um tempo, depois me transferi para cá.
me transferi para cá. E aí tinha um amigo nosso, que era um conterrâneo nosso, chamado Mesimar Teotônio, que trabalhava na Saelpa, ali numa sede que a Saelpa tinha em cima das Nações Unidas, ali no ponto de 100 réis. E lá Mesimar me apresentou ao assessor de imprensa da Saelpa, que era Ivan Iplatrevas. Ivan Iplatrevas fez um bilhete para eu entregar a Adalberto Barreto lá no Correio da Paraíba, que Adalberto era o superintendente, né? O grupo de Roberto Cavalcante e de Paulo Brandão acabaram de comprar o jornal a Teotônio, e eles estavam modernizando o jornal numa dificuldade danada. E aí eu fui trabalhar no Correio da Paraíba. Você começou como repórter, então? Comecei como repórter. Eu sempre gostei de ser repórter. Eu nunca gostei de ter outro cargo em jornal. O que eu gosto de fazer em jornal é reportagem. É o que me fascina, entendeu? Fala em reportagem que lhe fascina. Cita aí 2 ou 3 grandes reportagens que você assinou, que você fez. Você sentiu, disse, essa matéria realmente eu fiz com gosto. As que eu considero que eu fiz com gosto foi a cobertura da morte de Margarida Maria Alves. Essa eu fiz com vontade de fazer, né? Eu andava investigando o caso de Margarida na frente da polícia. Pautei várias vezes o delegado Gilberto Indruziac da Rosa. Não, Gilberto Indruziac da Rosa. Isso no Correio ainda? Não, isso aí já não era no Correio. Essa parte já era na União, quando a União era ali onde era a Biblioteca do Estado. Certo, né? certo. Era ali, então... A General Osório. Em 1983, né, por aí. Então, a cobertura de Margarida, essa foi bacana. Uma outra foi a cobertura, 2, né, coberturas rurais. Uma de Camusim, quando fazendeiros invadiram a terra dos trabalhadores em Camusim, e outra em Alagamar, né? São 2 matérias que eu também acompanhei, que foi muito bacana. Uma outra eu já não morava aqui, que é a cobertura da morte de Chico Mendes, no Acre, né? Eu trabalhava no Correio né, Brasilense, já morando em Brasília. Foi uma matéria que eu fiz várias matérias, né? Uma série de matérias sobre o assassinato de Chico Mendes. E, ultimamente, depois que eu saí de Brasília e voltei para cá, eu voltei para a União novamente e fiz uma matéria que é em 2007, que é a primeira reportagem que a Paraíba conhece sobre a transposição de água do São Francisco, né? As pessoas não sabiam o que era isso. Eu passei 12 dias viajando com Augusto Pessoa, que era um fotógrafo lá da União, e um motorista do jornal. Nós passamos 12 dias viajando entre a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E produzimos um caderno bonito, né? Um caderno bonito que foi editado pela União, que até ganhou um prêmio, ganhou o prêmio da ETC-JP. Não, só para a gente remontar a história cronologicamente. Você entrou no Correio em que ano? 78 mais 78, ou menos. Né? E depois você foi para a União. Isso. Em que ano mais ou menos? Aí é mais ou menos 82. 82, né? 82. Brasília... Que é na época da eleição de Urso Braga, é 82, né? Mas você voltou para o Correio. Aí depois eu voltei para o Correio. Com essa época, quando eu saio da União, nessa né, cobertura da morte de Margarida, como o jornal andava na frente da polícia, Nonato Guedes era o editor, Luiz Augusto Crispim era o secretário de comunicação, e minha cabeça foi pedida lá, e eu nunca também contestei, nem com o Nonato, nem com o Crispim, nem com ninguém, nunca me queixei disso. Só vou trabalhar no canto onde as pessoas querem que eu trabalhe, não posso trabalhar no canto que as pessoas não querem que eu trabalhe, né? Então eu saí, e aí fui trabalhar no Correio da Paraíba, que nessa época você trabalhava lá, Rubens. Então eu tive como editor no Correio, eu tive Bill Ramos, eu tive Maria José Limeira, tive Bolso Gaspar e tive você. É verdade. Você, do Correio, você foi para Brasília. Você Brasília. Foi direto para o Correio Brasiliense. Foi, eu cheguei... Em 86. Isso é uma... 87. Por aí, 87. É uma viagem complicada, foi uma greve que nós fizemos aqui, essa greve deu errada, foi uma confusão. Não, então foi em 89. 89, né? A famosa greve de 89. Foi uma confusão danada aí, eu era do sindicato, mas o jornal me demitiu e eu tinha 2 meninas para criar, né? Mariana e Indira. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou criar essas 2 meninas aqui? E eu disse à minha então mulher, a Gorete Brito, de Gorete, eu vou para Brasília resolver minha vida, que eu não vou ficar aqui não tem mais onde eu trabalhar.
E aí eu fui para lá, fui trabalhar em Brasília. Quando cheguei, eu passei 3 dias viajando para chegar em Brasília. 3 dias? De avião, porque deu uma zebra no Neguaré no período de carnaval. E aqui, deu uma zebra aqui, me mandaram para Recife. Eu passei 2 noites em Recife, sem conseguir, rapaz, embarcar para Brasília. Me embarcaram para São Paulo. De São Paulo me embarcaram para Brasília. E lá eu desci numa segunda-feira, passei 2 dias dormindo. Na casa de Adeildo Bezerra. Adeildo Bezerra, que é o nosso colega jornalista, que hoje é empresário, é dono de uma franquia de café. De café, o Martinica Café. Martinica Café. Mas você também chegou como repórter no Correio Brasiliense e ficou vinculado aqui à editoria. Eu fiquei vinculado à editoria de cidade, aí me deram uma pauta. Uma espécie de colônia paraibana, né? Tinha gente para danar, tinha Marcondes Brito, tinha Carol, Alexandre Torres, Carol, tinha... O Mano tava por lá, Adeildo. O Mano, Adeildo, todo esse povo tava tudo lá. Então eu cheguei lá. E aí um dia, rapaz, aí Adeildo me apresentou a Raul disse, Raul era um mineiro, falava todo invocado. Pô, Adeildo, manda o Paraíba lá, tá? Eu cheguei lá, eu botei uma camisa branca, eu todo elegante, com a calça jeans de sapato, todo organizado, uma cadernetinha. Rapaz, me mandaram fazer uma matéria numa invasão que tinha lá chamada Santo Antônio, que olha, se tiver o inferno, Santo Antônio é a porta de entrada. Ali na cidade satélite? Na cidade satélite, é uma invasão. Você sabe que o solo de Brasília, quando você tira a cobertura vegetal, se revela um solo vermelho, e é no período de seca, no período assim, que até mais ou menos setembro, outubro, é um período seco. E eu cheguei, quando eu fui chegando nesse lugar, aí o motorista disse, Santo Antônio é ali embaixo. Aí eu pedi para Vanderlei Pozebon fazer uma foto, que era o fotógrafo, né? Pedi para Vanderlei fazer uma foto de cima. E eu fiz a foto e eu fiz a matéria e fiz 4 retrancas, né? Só um minutinho, vamos guardar as retrancas, você descreve daqui a pouco, quando a gente voltar no próximo bloco. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Voltando aqui com as histórias e a vida profissional de José Euflávio Horácio, o nosso Zé Euflávio. Zé, você estava contando que você foi fazer uma cobertura de uma invasão lá em Brasília, no entorno de Brasília. No entorno de Brasília. No entorno de Brasília. E você disse que essa matéria, essa sua cobertura, foi a cobertura inicial, a que te abriu as portas no Correio Brasiliense. Foi a primeira matéria no Correio Brasiliense. Então eu pedi para Vanderlei, que era o fotógrafo, fazer uma foto, ele fez a foto de cima, e eu abri a matéria dizendo que, visto de cima, Santo Antônio parece com o inferno. Mas se você descer o vale, você não pode ter certeza que ali é o próprio inferno. E aí eu humanizei a matéria com crianças que estavam com problemas respiratórios, uma fila enorme no posto médico. E eu vi história de pessoas, né? Aí fui ouvir o secretário isso era no governo de Joaquim Roriz, o secretário da área, e eu amarrei a matéria, fiz a matéria bem feita, modéstia à parte, da matéria ficou bem feita. Quando eu entreguei ao Raul, aí ele entregou ao editor e disse, olha, o Paraíba fez uma matéria muito bacana, né? E a matéria foi capa do Caderno de Cidade e teve uma chamada enorme como a segunda manchete do Correio Brasiliense no outro dia. Então a minha primeira matéria já foi arrasando. Adeildo disse, pai, o menino de Santana vibraram. Poxa, o Flávio chegou para arrebentar. E aí eu fiquei nessa editoria de cidade um tempo, e aí eles me tiraram dessa editoria, me botaram na editoria de Nacional. Rapidinho eu fui para a editoria de Nacional. E aí eu fui cobrir a campanha, acompanhei alguns
alguns candidatos a presidentes na eleição de 89, né? Acompanhei Ulisses Guimarães, Fernando Collor, acho que a Fife Domingos. Acompanhei vários, porque o jornal não deixava você passar mais de uma semana acompanhando um candidato para você não criar vínculo, né, com a assessoria, tá, etc. Então eles mudavam sempre. Mas de Brasília você teve uma temporada no norte, né? Foi, aí em 92, João Agripino Neto, né, me chamou para ir ao aniversário dele. E eu fui. E esse aniversário tinha gente dos Maia para danar, esse Lavoisier Maia, que era governador do Rio Grande do Norte. Onde era o aniversário? Onde era na casa de João, lá no Lago Sul. No Lago Norte, em Brasília. No Lago Norte. Sei. Em Brasília, eu fui para lá. E lá eu conheci um sujeito chamado Narciso Mendes, né? Que era dono de um jornal em Rio Branco. Eu já conhecia o jornal, assim, conhecia o jornal de ler, né? Por conta da cobertura de Chico Mendes, né? Então eu conhecia o jornal de ler. E ele disse, rapaz, eu estou precisando de uma pessoa para ir lá, e me fez uma proposta. Eu fui lá, conheci o jornal, gostei, e aí a gente conversou, negociou, assinamos um contrato e eu fui para lá. Fui editar o jornal lá. Então você que não gostava de ter cargo de redação, foi ser editor lá no Acre. No Acre, mas é muito chato ser editor porque você cria muito conflito com muita gente. Eu sei disso. Não é, você sabe disso. Você sabe disso melhor do que eu, né? Você cria conflito com muita gente, você cobra das pessoas, as pessoas têm uma certa malandragem para não fazer as coisas. Teve um negócio interessante no dia 27 de março de 1992. Eu vinha num conflito danado com umas meninas que tinha lá, que todo dia essas meninas matavam a avó, a mãe, adoecia o filho, fazia alguma coisa. Era uma grande quantidade de mulher. Eu digo, rapaz, eu não vou demitir essas meninas que não vai dar certo. Eu vou acabar chegando aqui pegando uma briga com o povo, né? Mas é o seguinte, eu fiz uma reunião na segunda-feira para dizer que não estava dando certo, que não era justo, que as pessoas estavam adoecendo demais, tá? E quando a gente está no meio dessa conversa, agora o telefone lá da minha sala toca, e a menina que era secretária lá, uma espécie de secretária da editoria, veio me chamar e disse, olha, lá da Paraíba, disse que é urgente. E eu fui falar e Gorete disse, olha, é seu Antônio que está doente. Eu digo, não, Gorete, sem frescura, me conta logo o que aconteceu. Aí ele disse, não, ele morreu. Então, tá bom, eu vou resolver aqui e ver como é que eu chego aí. Aí voltei para a reunião e disse, olha, problema todos nós temos. Menina adoece, mãe adoece, todo marido adoece, namorada adoece, todo mundo adoece. Eu, por exemplo, acabei de saber que meu pai morreu. Meu pai está morto, acabou de morrer hoje bem cedo. Mas eu, na qualidade de editor, eu não posso abandonar isso aqui. O mundo não pode se acabar por conta da morte do meu pai, não é assim. Só que eu falei duro, rapaz, depois que terminou essa reunião, a ficha caiu. Me deu uma depressão, uma vontade de morrer também. E aí Narciso me arranjou o avião dele e mandou me deixar em Belém. De Belém eu peguei um avião da VASP, vim para aqui, e daqui Walter Dantas, que era chefe de gabinete do secretário de Educação, Sebastião Vieira, me arranjou um carro e eu fui com minhas 2 filhas para Santana para enterrar meu pai. Lembra da data exata disso? 27 de abril de 92. 92. E aí você, septamento, toda aquela coisa. Você voltou para Rio Branco? Aí voltei para Rio Branco. Aí aconteceu uma outra confusão lá em maio, mais ou menos. Aconteceu uma confusão em maio, porque assassinaram o Edmundo Pinto, né? Sim. Que era o governador lá do Acre, né? Assassinaram ele num hotel em São Paulo chamado Della Volpe Garden Hotel. E é uma história misteriosa. Até hoje, né? Não, até hoje não é, porque todo mundo sabe lá do inquérito apura que foi o pessoal da Odebrecht que mandou matar o Edmundo Pinto para que ele não fosse depor numa CPI que tinha na Câmara chamada CPI do FGTS, que usava recursos da Caixa Econômica Federal para fazer obra nos estados. E numa obra que eles iam fazer lá em Rio Branco, chamada Canal da Maternidade, um sujeito chamado Luiz Carlos Pittman, que era o chefe de... Era o chefe de gabinete, não, era o secretário-chefe lá da casa, uma espécie de casa civil aqui do governo. E esse homem era quem mandava no governo do Acre. Ele tinha pego o Edmundo Pinto com 2% e acabou vencendo uma oligarquia lá. Então esse homem, quando começou o governo de Edmundo, esse homem começou muito poderoso e ele negociou, em nome do governo do Acre, ele negociou com a Odebrecht e com pessoas em Brasília. E o Edmundo foi receber uma comenda no dia
17 de maio, ele vai receber uma comenda em Minas Gerais que o governador era Newton Cardoso. Diversos governadores do PMDB receberam essa comenda em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte ele viajou para São Paulo, que era um sábado, ele viajou para São Paulo para se encontrar com os advogados da Odebrecht para preparar o depoimento dele, que seria dado na terça-feira seguinte a essa CPI do FGTS. E aí ele entra num quarto de hotel, ele tem a reunião e ele fala duro com os advogados, ele diz que não vai admitir que o estado do Acre seja achincalhado. E aí ele acaba sendo assassinado e a gente denuncia a morte dele. E aí há uma ameaça a mim, eles me fazem uma ameaça, e aí eu digo, não, aqui eu não fico. A hora que mataram Chico Mendes, que era um homem conhecido internacionalmente, mataram o governador, imagina eu que sou cão sem dono aqui, eu vou embora, aí corri. Aí veio para Paraíba. Aí vim para Paraíba, não, voltei para Brasília, e de Brasília voltei para Paraíba. Quando você voltou para Paraíba, reiniciou sua Em 94 você era o editor, era fazendo o informe do Correio da Paraíba, né? Sim, fazendo informe. Falei com o Zé Fernando sempre foi meu amigo, trabalhei com você na morte de Paulo Brandão, durante o assassinato de Paulo, né? Brandão foi uma época muito difícil do Correio da Paraíba, e eu fiz uma amizade com o Zé Fernando, até porque Zé Fernando era parente de minha mulher, né? José Fernandes Neto foi superintendente e até hoje é um dos dirigentes do sistema Correio da Paraíba. E você está aí até hoje, já foi também presidente da Associação Paraibana de Imprensa. Já fui presidente. É uma referência, queira ou não, da categoria. Ah, claro. Não, para mim foi uma honra ser presidente da API, para mim foi uma honra depois de duas, né, tentativa numa briga danada. Aliás, já brigamos muito por conta desse negócio de API. Hoje eu não quero muita confusão por conta disso, nós já estamos numa idade que é melhor fazer amigo do que desmanchar os que tem. Claro, claro. Então, gente, é isso. José Euflávio Horácio, nosso Zé Euflávio, um jornalista da melhor qualidade, com toda a sua experiência e também com toda a sua verba, porque Euflávio tem essa outra característica, é um excelente contador de causos, como vocês puderam constatar aqui no correr da sua narrativa neste Cobra Criada, que volta com a próxima atração na semana que vem, no próximo domingo. Um abraço.